Bom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. Como que vocês amanheceram nesse dia de hoje? Hoje é dia 2 de março, aleluia, e o ano de 2026 está passando assim, correndo. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Madrugada estrondosa, madrugada poderosa, madrugada de muito avivamento, aleluia. Guerreiro do Senhor, que você continue posicionado na oração de guerra, porque é sobrenatural, amém? E eu já quero convidar você para no dia 19, dia 18 na madrugada. Deixa eu ver que dia que é que eu coloquei. Eu acho que é dia 18 ou é dia 19. Deixa eu ver aqui. Nós vamos começar 90 dias de oração ininterrupta. E vai ser um estrondo, vai ser algo sobrenatural. Glória a Deus. Vai ser do dia 19 para o dia 18. Do dia 18 para o dia 19. Vai ser assim, isso. Dia 19, às 2h45 da manhã, nós vamos ligar um relógio de oração ininterrupto de 90 dias sem parar, gerando o óleo para a nossa conferência Global Fire, que vai acontecer dia 25, 26, 27 e 28. Certo? E também nós vamos estar intercedendo pelas pessoas, orando pelo avivamento do Senhor sobre tua casa, libertação. Igual a gente faz o 24/7, só que agora é de uma forma mais estendida. Serão 90 dias de jejum. Não se preocupem que eu vou fazer um PDF para você, certo? Para você colocar os seus propósitos, pelo que você quer, pelo que você deseja, pelo que você vai estar clamando nesses 90 dias. Então vai ser algo, queridos, que nós nunca fizemos. Então, ano passado, eu acredito que a gente chegou a fazer uns 24/7, ou seja, deu 21 dias de oração pela conferência, fora as madrugadas, só que agora nós vamos fazer algo mais profundo, nós vamos fazer 90 dias de oração ininterrupta e de jejum, consagração por todos aqueles que vão estar, por tudo aquilo que Deus vai derramar sobre aquele local. Então vai ser um tempo estrondoso. Então nós vamos fazer 90 dias de jejum, 90 dias de consagração. O que é consagração? Quando você se aparta para receber mais de Deus. Então 90 dias, que talvez você vai ter que renunciar a algumas coisas para ficar mais sensível à voz do Senhor. Amém? Vai começar no dia 19, às 2h45 da manhã, nós vamos ligar o relógio, quando tocar o shofar. Você viu? Tudo que nós fazemos é muito profético. Você viu que tem 5 minutinhos que o shofar fica tocando? 2h45. Então, a nossa oração, ela começa às 2h45. O toque do shofar, ele é uma arma de guerra poderosa no mundo espiritual. Então, 2h45 nós vamos ligar o shofar, 2h50 o apóstolo vai começar a orar e aí a gente vai seguir uma corrente de oração ininterrupta. Toda madrugada o link vai cair e aí a gente vai gerar o link, porque o link fica, né, ele consegue ficar 24 horas, um pouquinho mais. Só que aí a gente, toda madrugada, o link vai cair ali perto das 3 horas da manhã, aí você acorda de madrugada, pega o link de novo, liga e continua orando e deixa essa oração ligada dentro da sua casa. O ano passado, nós tivemos, né, alguns 24/7 e as pessoas colocaram na televisão, né, porque tem lá o link do YouTube, e aconteceu muita coisa sobrenatural, sabe? Né? O marido deixou de beber, pessoas se converteram, é muita coisa sobrenatural, né, que começa a acontecer e as fortalezas começam a quebrar. Então, a gente vai fazer 90 dias ininterrupto de oração e jejum. Então, vai ser a maior consagração que nós já fizemos. Então, imagina o nível de óleo que não vai descer sobre essa conferência. Então, Deus falava para mim que essa conferência vai ser a maior de todas e vai ser a mais densa em unção. Amém? Vai ser algo assim sobrenatural. Gente, eu quero que vocês entendam. Nesses 90 dias de oração, tudo que nós fazemos, a parte vai continuar. O devocional continua, os cultos da Global continua, porque nós vamos fazer num outro link, tá? Numa outra conta do Zoom. Então, nós vamos estar fazendo, de um lado, a oração 90 dias sem parar. Enquanto isso, está acontecendo culto, está acontecendo devocional, está acontecendo tudo. Então, a gente não para em nenhum lado. A gente vai ser agora mais intencional, certo? Lembra que eu falei para vocês ontem? Vai ser como a arca que é estabelecida na casa de Obed-Edom. Você agora é o Obed-Edom. E o que aconteceu na casa de Obed-Edom? Tudo aquilo que não prosperava começou a prosperar.
prosperidade espiritual, prosperidade natural, prosperidade intelectual, tudo aquilo que tem sido fortaleza dentro da sua casa vai ser quebrado no nome de Jesus. Então, a arca será estabelecida. E quando a arca é estabelecida, a atmosfera muda. Então, talvez você já tenha a arca dentro do seu coração, mas tem um monte de gente dentro da sua casa que ainda não conhece Cristo. Agora, imagina, uma oração, 90 dias, todo dia você vai lá na madrugada, liga aquela oração, ora ali, né, nos momentos que você pode, mas você deixa a oração ligada ali na TV da tua casa, do teu quarto, né? Porque todas as janelas de oração, né? Eu vou escrever as pautas de oração pro pessoal. O pessoal vai estar orando, Senhor, transforma o ambiente dessa casa, transforma, né? Então, todos os dias nós vamos estar orando por cada nome, por cada pessoa, por tudo aquilo que vocês pedirem ali nos comentários, e também vamos estar pedindo pela nossa conferência Global Fire. Então, esse é algo estrondoso. Amém? Vai começar dia 19 às 2h45. Essa é a maior campanha de oração que nós já fizemos. A maior consagração de todos os tempos. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Gente, hoje é segunda-feira, dia 2 de março. E dia 7 tem a nossa aula gratuita, que é chamada Origem dos Demônios. Se você não fez sua inscrição, é só você colocar aqui nos comentários a palavra eu quero. Depois você vai olhar lá no seu direct, vai chegar um link. Você precisa fazer a inscrição. Vai ser algo sobrenatural essa aula. Eu tenho certeza que a sua vida espiritual não vai ser mais a mesma depois dessa aula, tá? E aproveita que é gratuito, certo? E você vai viver uma aula estrondosa. Queridos, abram comigo Zacarias, capítulo de número 4, fazendo favor. Zacarias, capítulo de número 4. Zacarias é um profeta que profetizou muito sobre o nosso Senhor Jesus. Amém? Falou muito sobre o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando para nós começarmos. Amém? Zacarias, capítulo de número 4. Aleluia. Vamos lá? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, quero te glorificar, Senhor Deus, por essa oração da madrugada e dizer, Pai, que todas as coisas são feitas por causa do teu santo nome, da tua majestade. Que toda honra e glória, Pai, poder e exaltação seja elevada a ti. Jesus, nós te glorificamos por essa manhã, por esse início do mês de março. Consagramos a nossa semana ao Senhor, as nossas vidas. Profetizamos o livramento do Senhor e a bênção do Senhor sendo estabelecida sobre as nossas casas. Senhor, abençoe nosso devocional. Fala conosco de forma estrondosa e poderosa. Que possa, Senhor, o Senhor possa estabelecer aqui hoje a revelação por detrás da letra. Em Zacarias capítulo 4 e no tema que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu chamo o amigo Espírito Santo para que ele venha ministrar essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que é membro do nosso ministério, hoje tem um culto, certo? Às 19 horas. Poderoso. Eu vou estar ministrando nesse culto, né? Vai ser poderoso. Tem ato profético, tem testemunho. Não, vai ser algo assim avassalador. Te convido, né? Para estar presente, você que é membro. Amém? Aleluia. Então, Zacarias, capítulo de número 4. Pode abrir aí. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Zacarias, aí, cujo o subtítulo é O Candelabro e as Duas Oliveiras. Então o anjo, é bem curtinho, então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi, vejo um candelabro de ouro, maciço, com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo, o que é isso, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha diante dele. Ela se tornará uma planície, e quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é a pedra, é pela graça, é pela graça. Aleluia. Então, eu não sei se você entendeu, né? Mas aqui Zacarias
ele vê, né, um candelabro de ouro maciço e uma vasilha de azeite em cima. E ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada 7 tubos com pavios. E ele vê também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então aí ele vai perguntar o que significa. E aí olha só o significado. Não é por força e nem por poder, mas é pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E eu quero profetizar essa palavra para você. Não é na sua força, não é no seu achismo, não é no seu intelecto, não é no que você tem muita habilidade, mas é pelo Espírito do Senhor através da sua vida. Então, eu acho bom você descansar o seu coração, porque muitas vezes a gente fica angustiado achando que é na força do braço. E a gente precisa entender que tudo acontece debaixo da vontade perfeita de Deus. Então, repete assim comigo agora. Não é na minha força, não é no meu achismo, não é na minha influência, é no nome do Senhor que é sobre a minha vida. É através do Espírito Santo de Deus que governa a minha vida. Agora, no verso de número 8. Depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces desse templo, e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me ouviu. Não desprezem os começos humildes. Olha isso aqui tem uma chave. Não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar e ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Então muita gente, por começar pequeno, por começar às vezes de uma forma muito humilde, acha assim, nossa, será que isso aqui vai dar em alguma coisa? Mas isso aqui é tão pequeno. Mas não despreza os começos, porque não existe, querido, nenhum começo grande, gigante, amém? Todo começo, ele é humilde, ele é pequeno. E às vezes você fica falando, será que Deus vai fazer tudo aquilo mesmo que Ele me prometeu? Porque você está começando pequenininho, de forma humilde, amém? Só que não tem como nós avançarmos sem pisar no primeiro degrau. E o primeiro degrau é essa aparência, tá? Essa aparência, pequeno. Eu lembro quando eu comecei, o meu ministério foi na garagem com 7 pessoas, com cadeiras de fio. E hoje nós estamos, né, 9 anos depois do meu posicionamento, né, Seria 7 anos depois de começar esse ministério. Então, seria 7 anos depois de começar esse ministério evangelizando dentro da minha casa, depois nas redes sociais, que hoje nós vamos inaugurar um templo com aquelas cadeiras. Então, existe tudo uma construção. Então, as pessoas estão querendo viver as coisas do dia para a noite, sem respeitar os processos. E os processos são importantes porque o processo amadurece o nosso coração. O processo forja o nosso caráter. O processo nos deixa mais enraizados em Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar e ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo, o que são as 2 oliveiras, uma em cada lado do candelabro, e o que são os 2 ramos de oliveira, que derramam azeite dourado por todos os tubos? Olha que forte. Não, meu Senhor, respondi. Então ele me disse, eles representam os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor e de toda a terra. Amém? Amanhã nós vamos continuar, né? Falando aqui o rolo, né? O rolo que voava, pelo menos é o meu subtítulo aqui, Zacarias 5. Então vamos lá. Então, primeira coisa, Zacarias vê um candelabro de ouro, né? Vê 7 lâmpadas, 2 oliveiras. E aí ele pergunta, né? O que significa aquilo? O candelabro de ouro, né? Ele representa o testemunho da presença, né? E do propósito do Senhor. O azeite, ele representa a provisão de Deus ininterrupta. As 2 oliveiras é a fonte, né? É a fonte de vida, é a fonte da presença do Senhor. Então, a obra de Deus, ela não nasce do dia para a noite. Ou seja, se consolidar em Deus, construir algo para o Senhor, exige primeiro alicerce. E eu profetizava nessa madrugada que nós somos, o Senhor me mostrava no mundo espiritual, nós como a semente do cedro do Líbano, que germinou, enraizou, né? Eu estou falando de pessoas que já estão conosco há algum tempo,
que já germinou, enraizou e já agarrou na rocha, já agarrou no lençol freático. Só que agora, esse cedro que não apareceu para fora vai aparecer para cima. Ele vai começar a brotar, certo? Então, exatamente assim as coisas na presença do Senhor. Antes de ter exposto a árvore, Deus quer que você lança raízes profundas, amém? E não adianta a gente achar que é pelo nosso esforço humano. Lógico, dói acordar na madrugada? Com certeza, exige sim um esforço físico, mas você só acorda na madrugada porque o Espírito Santo de Deus te acorda. Porque o Espírito Santo de Deus colocou uma unção sobre você para aguentar e suportar o ambiente de guerra mais pesado que tem, que é às 3 horas da manhã. Amém? Consegue entender esse tipo de coisa? Aleluia? Então, é exatamente isso aqui, né? Deus, ele libera uma palavra para Zorobabel. A obra não avançará, Zorobabel, na sua capacidade humana. A obra, ela não vai crescer por causa do seu esforço físico. A obra, ela vai crescer por causa do meu espírito, certo? Ou seja, e tudo aquilo que você fizer vai se movimentar, porque o meu espírito está com você. E eu quero que você entenda exatamente isso. Quando Deus sustenta uma obra, ela é autossustentável, ela não precisa nem de recurso financeiro. Por quê? Aonde tem a presença de Deus, eu falo isso para você porque eu evangelizei dentro da minha casa, no ministério sem fins lucrativos, durante 3 anos e meio. Não foi esses 3 anos e meio todo dentro da minha casa, depois nós fomos para um barracão. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem gente que acha que precisa de, né, às vezes para pregar, precisa disso, precisa daquilo. Queridos, você só precisa estar cheio de Deus. Você só precisa estar cheio do Espírito Santo. E é com isso que você começa, no seu posicionamento em caráter e derramando, pingando óleo. É isso que você precisa, amém? Então não adianta a gente tentar vencer guerras espirituais. Não adianta a gente tentar viver o chamado na força do braço. De jeito nenhum. Queridos, é na força do Espírito Santo. Mas para ser na força do Espírito Santo, você tem que estar cheio, criatura. Você tem que estar com o coração derramando óleo. Você tem que estar com o óleo esticado, porque você tem esmagado sua carne e a sua alma para que o Espírito Santo venha trazer profundidade de revelação, de unção, de avivamento dentro de você. Então não tem como ser, né, na força do Espírito Santo se você não está cheio dele. Não tem como você viver o seu chamado, o seu propósito, se você não está cheio de Deus. Porque sempre você vai achar dificuldade e você vai tentar fazer as coisas na força do braço. Mas na força do braço, você pode até tentar, mas você não consegue. Porque para as coisas espirituais nós precisamos do ânimo espiritual, da unção para poder sustentar a engrenagem, porque não é fácil, amém? Então não adianta a gente confiar em estratégia humana, a gente precisa confiar no Senhor Deus soberano sobre todas as coisas, amém? Então, Deus, né, ele garante que as mãos de Zorobabel, que lançam o fundamento, vai concluir também a obra, né? E Deus fala, olha, se Zorobabel quiser mover isso daqui, né, uma montanha, ele vai mover, porque quando nós estamos debaixo do poderio, né, do governo do Espírito Santo, nós podemos fazer qualquer coisa. Hoje, queridos, tudo que esse ministério chamado Global Fire, que começou, né, de forma extremamente 100% online, e hoje, né, nós já temos atividades no físico, logo nós vamos inaugurar ali o nosso templo. Tudo isso foi gerado em oração. Então, por que ministérios estão com 20 anos e ainda não tem um templo físico? Por que tem ministérios que têm 30 anos e ainda não tem um terreno? Eu te digo a verdade, é porque não tem fé e não ora. Porque se orasse, se esse lugar tivesse cheio da unção, do poder de Deus, você pode ter certeza, Deus levanta pessoas para abençoar a obra. E você nem precisa pedir. Amém? Glória a Jesus. Então, se torna um ministério fértil, todo aquele ministério que tem oração, que tem jejum. Então, é sobre isso. Aleluia. Então, os processos são necessários e nós precisamos aprender a respeitar o processo. Você precisa aprender a respeitar o processo onde Deus está trabalhando em você. E eu digo para você, eu estou 9 anos posicionada com Deus e há 7 anos no ministério. E todo ano eu sou uma versão diferente da que eu fui o ano passado por causa da forja. O jejuar te dá forja, o ler a palavra te forja, o você sofrer pressões para
a propagar algo maior diante da presença do Senhor, te forja, te estica, aumenta o seu odre. Então, quando nós estamos posicionados no Senhor, sempre vai haver uma forja, né? E a gente precisa tomar posse de tudo aquilo que Deus está fazendo dentro de nós. Não só no nível de alma, tratando nossas emoções, equilibrando, né? E trazendo para nós o fruto do Espírito como domínio próprio, mansidão. Mas nós precisamos também ser forjados no Espírito para crescer, para expandir, para entender o reino numa outra dimensão. Porque o ano passado você entendia o reino e vivia o reino numa dimensão. Aí de repente Deus, o seu odre aumentou, a sua fé aumentou, aí Deus expande a sua visão. E aí você vê mais fronteiras a serem conquistadas. Então é desse jeito que Deus vai fazendo dentro de cada um de nós, tá? Então não despreze os pequenos começos, porque é nos pequenos começos que Deus vai trazer um impacto muito grande futuramente. Então, se você começou evangelizando nas redes sociais, tem 10 pessoas na sua live, persevera, daqui a pouco tem 30, tem 40. O problema é que as pessoas querem começar com milhares de pessoas. E você não entendeu ainda que as coisas são conquistadas. Então tem gente que desanima porque não tem gente ali na sua live, porque são poucas as pessoas que vêm na célula que você está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não entender processo, eu sinto muito, mas você não vai conseguir resistir e perseverar em nada. Quem lembra quando eu comecei as lives? Eu lembro que eu tive, eu tive um êxito, eu falo assim, eu tive uma dádiva do Senhor. Eu lembro que a minha primeira live bateu 50 pessoas e eu achei aquilo ali o máximo, mas eu já tinha uma certa relevância, meus vídeos já tinham viralizado nas redes sociais, mas eu comecei com 50. Vocês vão ver, eu vou fazer uma live sobre destronando o espírito de bruxaria na terça-feira do dia 10. Eu vou fazer ela à noite. Você vai ver o tanto de gente que vai dar nessa live. E você tá entendendo? Mas Deus pediu para mim fazer o devocional 4:12. Aonde dá? 400, 500 pessoas no ao vivo. Mas quanto tempo que eu faço live? Eu faço live há mais de 2 anos. E tirando esses 2 anos, nos anos anteriores, eu fazia 2 lives por semana. E fora, às vezes, eu fazia umas campanhas, 50 dias de live, 40 dias, certo? Então, não adianta você menosprezar um pequeno começo e achar que não está dando certo. Você precisa aprender a perseverar. Então, Deus confronta aqui, não pense, não menospreze os pequenos começos. Aí, talvez você posicionou agora, você fala, mas falta tanto. Mas o primeiro processo do cristão é o posicionamento. E já é o primeiro degrau. Aí, depois, Deus vai o quê? Te forjar, gerar identidade em você, e é exatamente sobre isso que eu quero pregar no dia de hoje, amém? Então, não desvalide os processos e viva cada processo na íntegra, certo? Cada processo na íntegra. Eu quero hoje falar um pouquinho com você sobre identidade, amém? Identidade. Eu li hoje em Zacarias, capítulo de número 4, tá? Quero falar hoje com você sobre identidade. Mas antes, quero te fazer um super convite. Nesse sábado agora, nós vamos ter uma aula sobre a origem dos demônios. Eu vou falar para você sobre a diferença entre anjos caídos, entre demônios, entre os espíritos impuros, imundos que a Bíblia menciona. Quantos demônios tem uma legião? Como que eles operam? Qual que é o limite deles de atuação sobre uma nação, sobre um lugar, sobre a vida de uma pessoa? Essa aula é extremamente gratuita e você precisa escrever aqui nos comentários a palavra "eu quero" para chegar o link para você fazer a sua inscrição. Você vai conseguir assistir essa aula somente dentro lá da minha plataforma do aluno, amém? Então, você se prepare que vai ser um tempo estrondoso, tá? Convido todos vocês para estarem nessa aula, A Origem dos Demônios. Abram comigo agora, tá? Em nome do Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 22, verso 54. Eu quero falar hoje para você sobre identidade. Lucas, capítulo 22, verso 54, tá? Abre aí comigo agora. Aleluia. Lucas, capítulo 22, verso 54. O varão valoroso já colocou aqui. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Hoje eu vou falar sobre identidade. Lucas, capítulo 22, verso 54. Amém? Acharam? Glória a Deus. Lucas 22, verso 54. Eu que não tô achando. Achei. Cadê? Aqui. Pedro nega Jesus. E ali Pedro vai ter sua identidade
abalada. Então vamos lá? Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Prendeu quem? Prendeu o Senhor Jesus. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Ou seja, Pedro está ali no meio daqueles soldados, né? Ou seja, Pedro está no meio ali daquelas pessoas, né? Então o contexto é, Jesus acabou de ser preso. Pedro seguiu de longe. E aí os guardas ali acenderam uma fogueira, sentaram ali e Pedro estava ali camuflado, disfarçado, sentou em volta da fogueira. E nisso vem uma criada e sobre a luz da fogueira ela começa a ver uma semelhança, né? Começa a observar. Eu acho que esse moço aí é um discípulo de Jesus. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse, este homem era um dos seguidores de Jesus. Olha só. Este homem era um dos seguidores de Jesus, mas Pedro negou dizendo, mulher, eu não a conheço. Mulher, eu nem o conheço. Então aqui é a primeira negação. Pedro fala que não conhece. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse, você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro, a segunda negação. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou, com certeza, esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Aleluia. Jesus tinha falado para Pedro que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Sim ou não? Certo? Então eu quero que você entenda. Pedro, ele não perdeu o chamado dele, nem a identidade dele, porque ele negou o Senhor Jesus, mas ele teve a sua identidade abalada e ele entrou num certo colapso a partir do momento que ele nega o Senhor Jesus, certo? Olha, então o Senhor se voltou e olhou para Pedro e Pedro se lembrou das palavras, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Uau! E Pedro saiu dali chorando amargamente. E os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Vendaram os seus olhos e diziam, profetize para nós, quem foi que lhe bateu essa vez? E o insultavam de muitas outras maneiras. Então eu quero que você se coloque agora no lugar de Pedro. E aí Jesus vem e fala para você, ó, hoje mesmo, você me negará 3 vezes. E de repente, quando você nega Jesus 3 vezes, tá amarrado em nome de Jesus, mas eu quero que você se coloque no lugar de Pedro. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Eu fico imaginando, Jesus não vai me usar mais. Jesus, meu Deus, eu passei 3 anos com Cristo e eu, no último momento, no momento que ele mais precisava, eu o neguei. Amém? Então, nesse momento, a identidade de Pedro entra em colapso. E muitos de nós, por às vezes, acabar negando Jesus, mas em outras circunstâncias, não verbalmente, mas nas nossas atitudes. Às vezes não sendo um bom samaritano. Às vezes não sendo um exemplo. Isso aí, às vezes, você está negando o Senhor Jesus, tá? Então, identidade... Tá? A identidade aqui de Pedro é o que? Ela é colapsada. Agora eu quero que você vai comigo lá em João, capítulo 21, verso 15. Em João, capítulo de número 21, verso de número 15. João é o último evangelho. João, capítulo 21, verso de número 15, tá? João, capítulo 21, verso de número 15. Aleluia. Acharam? Amém ou misericórdia? João, capítulo 21, verso de número 15. Aqui. Aleluia. Olha só. Vamos ler desde o 12. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar, quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe.
e lhe serviu pão e peixe, e foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Aqui Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e Jesus ficou 40 dias na terra aparecendo para os seus discípulos e para muitos dos seus seguidores, durante 40 dias. E aqui nesse ponto é a terceira vez que Jesus está junto fisicamente ali com os seus discípulos, comendo, mas nenhum deles tinha coragem de perguntar quem era ele, porque sabia que era Jesus. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, ou seja, Jesus perguntou para Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Olha só, então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. E Jesus repetiu a pergunta de novo. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Então, primeiro Jesus fala para ele, pergunta, ele responde, então alimente os meus cordeiros. Depois, Jesus pergunta para ele responde, Jesus fala, então cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu amo. E Jesus disse, então, alimente as minhas ovelhas. Então, alimente as minhas ovelhas. Então, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o amava. E Pedro vai falar, sim, Senhor, eu te amo. Então, alimente os meus cordeiros, alimente as minhas ovelhas. Aqui, a identidade de Pedro está sendo restaurada por aquilo que ele faz no reino de Deus. Jesus pergunta 3 vezes para ele, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Aqui, por quê? 3 vezes Pedro negou Jesus. Agora, Jesus tem que perguntar para ele 3 vezes se ele ama. E aí, presta atenção. Sim, Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Mostra para mim, Pedro, que você me ama, sendo aquilo que eu te formei e te forjei para ser. Um apacentador de ovelhas, um cuidador das almas. Andaba sou derecaia, erequei do sou canjaçai. Identidade é aquilo que você nasceu para fazer na presença do Criador, na presença do Rei. Amém? Então eu quero que você entenda que a identidade em Cristo, a identidade de Pedro em Cristo foi atacada, certo? Então agora Jesus ele vem o quê? Para restaurar a identidade perguntando, Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Cuida dos cordeiros. Pedro, você me ama? E aí Pedro triste pela terceira vez, mas Pedro não entendeu, porque lá atrás ele negou Jesus 3 vezes, agora Jesus está restaurando a identidade dele, amém? E o que aconteceu com Pedro? Lá no começo, Pedro prometeu fidelidade, Pedro seguiu Jesus, certo? Pedro andava com o Senhor, ele ali, né, era proeminente dentro, né, do grupo, né, dos discípulos, e depois Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, né, se deu conta que ele estava negando o Senhor Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E aí a identidade dele entra em colapso, certo? Então, o que aconteceu aqui? Pedro teve sua identidade colapsada. E muitos de nós, em diversas situações, principalmente quando nós estamos diante de uma batalha espiritual, Satanás, ele é o opositor da nossa vida e da nossa identidade, das nossas almas. E ele vai falar, será que Jesus vai fazer realmente aquilo que ele prometeu para você? Será que você vai pregar e vai profetizar igual aquele profeta falou? Então, o diabo ele vem tentar minar a sua identidade e falar que você não vai se tornar aquilo que foi profetizado em Cristo Jesus que você será. E nós precisamos resistir o diabo e entender que nós vamos manifestar aquilo que Deus preparou para nós em identidade quando nós estamos fazendo o que Ele nos chamou para fazer. Então, quando a identidade de Pedro é restaurada, é perguntando para ele se ele o amava. Ele falava, sim, Senhor. Ou seja, então apacenta as minhas ovelhas.
Você ama o Senhor Jesus? Então apacenta as ovelhas do Senhor Jesus. A nossa identidade é restaurada e estabelecida em Cristo, naquilo que nós fazemos no reino de Deus, naquilo que nós fomos chamados para fazer no reino de Deus. Então Pedro é perguntado 3 vezes pelo Senhor Jesus: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então cuida dos cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabe que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Então a identidade de Pedro é restaurada naquilo que ele faz, naquilo que ele foi chamado para fazer. A sua identidade não é na cor do seu cabelo, a sua identidade não é no formato do teu corpo. A sua identidade genuína, aquela que foi gerada antes da fundação do mundo, é aquilo que você nasceu para fazer como propósito de vida. O propósito de Pedro era: apacenta minhas ovelhas. A gente sabe que depois Pedro, numa só pregação, vai alcançar 3.000 pessoas. Andare tu somanda sei. Então Pedro tem a sua identidade o que? Restaurada. Amém? Então toda negação, tá? Todo tipo de opressão espiritual contra a nossa identidade começa quando? Começa quando nós estamos ou debaixo de uma batalha espiritual, ou debaixo de um esfriamento espiritual, ou quando nós nos afastamos um pouco do devocional, afastamos da oração, aí começa a vir os pensamentos. Lembra que o diabo ele fica ao derredor, esperando uma brecha para que possa entrar. Mas lá em Tiago fala: obedeça a Deus, submeta-se a Ele, e aí você vai conseguir o quê? Resistir ao diabo. Então, se você não estiver submetido em Deus, você não vai suportar. O diabo vai tentar te oprimir de um jeito ou de outro para você o quê? Para você acreditar que você não é capaz, que você não consegue. Amém? Que você não consegue fazer as coisas. Então, eu lembro como se fosse hoje, uma vez que vou contar isso para você no seminário do dia 21, que você vai ter sobre libertação e batalha espiritual. Gente, o seminário tá incrível, tá? Só digo isso para você. O seminário vai ser lançado no dia 7, lá na aula gratuita. Eu fiz um culto com mais de 800 pessoas, e mais de 800 pessoas passaram ali por um processo de libertação muito forte. E aí, o diabo veio fazer um contra-ataque contra a minha vida, mas tocando na vida da minha mãe, tá? Eu vou contar esse testemunho para vocês lá no seminário. E aí eu lembro que naquele dia que a minha mãe teve que ser hospitalizada, eu sabia que esse ataque era um ataque espiritual do reino das trevas. Não podia ser contra a minha vida, mas tocou ali na minha mãe. E aí eu lembro da voz de Satanás que parecia audível. Será que vale a pena mesmo você mexer com libertação? Será que vale a pena esse preço? Será que realmente vale a pena continuar orando e jejuando e se posicionando por essas pessoas? Será que realmente vale a pena? Eu lembro que eu fui massacrada assim com muito ataque espiritual. Eu estava orando, chorando copiosamente. E aí eu lembro que o Espírito Santo ele falava bem assim no meu coração: filha, aguenta mais um pouquinho, ele já vai embora. Aguenta só mais um pouquinho, não fale nada. Ele já vai embora, ele quer que você blasfeme, ele quer que você reclame, ele quer que você murmure, ele quer que você reclame com Deus. Fica em silêncio, apenas fica em silêncio, ele já vai embora. E aí eu lembro que não demorou, foi mais alguns minutos e aquela voz parou. E eu comecei a louvar o Senhor e agradecer o Senhor, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Então foi algo assim sobrenatural. E eu falo pra você, vale a pena sim você se posicionar pela vida de pessoas. Vou contar esse testemunho pra vocês lá no seminário, tá bom? Todo completo, tá? Então, a negação de Pedro produziu o quê? Produziu nele culpa, vergonha, medo, confusão. Ele achou que ele tinha regredido. Meu Deus, eu tava com o Senhor Jesus, de repente eu neguei. Então, quem perde ou quem tem a identidade tocada acaba voltando para os ambientes antigos. E às vezes não é nem um ambiente natural, é um ambiente espiritual, né, de opressão. Realmente eu não vou ser ninguém em Cristo. Realmente eu não vou vencer. Aí a pessoa começa a entrar num lugar do quê? De autocondenação, de culpa, de ressentimentos, de achar que vacilou com o Senhor, que o Senhor não vai mais usar essa pessoa. Aleluia. Eu lembro quando, eu me posicionei em Cristo e nunca mais eu saí desse lugar. Mas eu sou cristã há muito tempo, eu me batizei com 12 anos, mas eu era assim, eu ficava com o pé na igreja, outro no mundo, mas sempre gostei de fazer as coisas dentro da casa do Senhor.
E aí eu lembro que eu fiquei, né, me rebelei contra Deus uma certa época. Isso foi antes de eu me posicionar, tá, gente? E aí eu acho, por eu ter me rebelado e falado e não, né, eu não quero ir mais ir na igreja, não quero mais saber, né? E aí eu deixei dois ministérios. Eu era líder do ministério de teatro, que era poderoso, como Deus me usava, mesmo, e isso que eu não era nem isso que eu sou hoje. E eu era líder de uma célula dentro daquela igreja, eu com outro líder, e eu tirei a mão, eu não quis, tá? Mas, e depois comecei a ser atacada, que nunca mais Deus iria me usar, porque eu tinha abandonado aqueles ministérios e eu comecei a ser atacada. Eu era muito atacada em que Deus nunca mais iria me usar. Então eu quero que você entenda que por mais que hoje você sofra esse tipo de opressão e retaliação, né, de Satanás contra a sua identidade, porque você está frio espiritualmente ou porque você, né, está afastado de Cristo, eu quero que você entenda, Deus sempre vai agir com misericordiosa. Então Deus, quando Ele vem restaurar nossa identidade, olha só, Jesus, Ele não confronta Pedro por causa da negação. Jesus nunca citou para Pedro, Pedro, por que você me negou 3 vezes? Jesus não expôs em nenhum momento, queridos, o erro de Pedro. Mas Jesus pergunta 3 vezes, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Então, uma pergunta para cada negação. Uma resposta de Pedro para cada ferida. E ali acontece o quê? Uma restauração completa. Uma pergunta para cada negação. Uma resposta de Pedro para cada ferida que foi aberta através dessa negação. A identidade, queridos, a nossa identidade, ela é restaurada sempre, tá? Ela é restaurada sempre. Toda a identidade que é restaurada vai gerar o que? Responsabilidade e não condenação. Então, Jesus, quando Ele vem restaurar a nossa identidade, não é jogando as coisas na nossa cara que a gente fez no passado ou que a gente acabou de fazer. Jesus, Ele vai restaurar nossa identidade perguntando quem nós somos nele. E o que nós estamos dispostos a fazer por Ele. Amém? Então, quais são os sinais de uma identidade que talvez tenha sido ferida nesses últimos dias? Dificuldade de se posicionar, dificuldade de orar, dificuldade de jejuar, dificuldade de... Eu sei que não é vocês estão aqui, ó, buscando o Senhor. Então, provavelmente você já está com a identidade estabelecida ou em restauração. Mas a pessoa que está com a identidade ferida, ela não consegue buscar Deus como ela já buscou um dia. Ela tem medo, um medo excessivo de errar, fica comparando a sua vida com a vida de outras pessoas, todo o tempo se culpa, né? Abandona suas responsabilidades, principalmente suas responsabilidades espirituais, como eu contei aqui para vocês que eu fiz. Age com frieza espiritual, né? Uma vontade de sumir desses ambientes espirituais, porque o fato de estar num ambiente espiritual e ver pessoas posicionadas confronta o seu desposicionamento, certo? Então, é exatamente isso que Jesus faz com Pedro quando pergunta para ele 3 vezes, tu me amas? Jesus está restaurando a identidade dele. E quando ele responde, sim, Senhor, e aí Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. Quando Jesus fala o propósito de Pedro, ele está curando a identidade de Pedro. Quando nós nos posicionamos na identidade, Jesus está nos curando. Em nome de Jesus, amém? Quero profetizar que a sua identidade vai ser restaurada. Sua identidade vai ser restaurada completamente. Então, quais são as coisas nos dias atuais que tentam distorcer a nossa identidade em Cristo? E eu preciso dizer para você que se você descuidar, a distração, 1 minuto de distração, tá? Vai tirar você da presença de Deus de forma muito rápida. E quanto menos você espera, ali você vai sair, certo? O que tira, né? Quais são as coisas que tentam, né, deturpar a nossa identidade ou distorcer a nossa identidade? Primeiro, culpa e condenação. Você vive se punindo por causa de coisas que você fez. Toda vez que você fica, ai meu Deus, mas eu já me prostituí, eu já fumei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Você já não pediu perdão pro Senhor Jesus? Ele já não lançou no mar do esquecimento? Então essa condenação, ela vem de Satanás. Porque ele não tem achado nada no presente para jogar na sua cara. Então você precisa repreender isso e declarar que não aceita, tá? Outra coisa que faz minar a identidade, vergonha e comparação. Você sempre está se sentindo o menor de todos, sempre se compara com a vida do outro, porque, ai, o outro tem sucesso, ai, o outro consegue fazer as coisas, ai, todo mundo faz tudo melhor que eu sempre... E aí você fica se sentindo o menorzinho, né? Você fica sempre se sentindo inferior a tudo e a qualquer coisa, né? A rejeição. Tem pessoas que carregam essa rejeição porque
talvez foram rejeitadas em algum momento da vida e acham que são rejeitadas pelo Senhor por fazer qualquer tipo de erro. Ah, não, Senhor, o Senhor não quer saber mais de mim, o Senhor me rejeitou. E você precisa declarar que não aceita o espírito de rejeição sobre a sua vida. Outra coisa que deturpa a identidade, o medo do julgamento, tá? E aí, eu falo uma coisa pra você. Se você é uma pessoa que quer viver o Senhor Jesus e tem medo de ser julgado, presta atenção. Eu sinto muito, você precisa, né, quebrar esse espírito do medo da crítica, do medo do julgamento, porque quando nós nos colocamos na brecha para ministrar, para evangelizar, pessoas vão se levantar contra você, certo? E às vezes pessoas do reino de Deus. Então você não pode ficar com medo do julgamento e deixar de falar ou deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque senão isso afeta a sua identidade. Você não está estabelecendo e sendo aquilo que Deus chamou, certo? Outra coisa, rótulos do passado. De repente, né, você começa a achar que você é definido por coisas. E eu acho engraçado que tem sempre os enviados de Satanás, né? A culpa não é totalmente deles, porque eles são vasos, né? Não falo vaso, vamos falar. Cavalos de Satanás usados. Já aconteceu com você? Você se converteu, você tá bem na presença de Deus, aí chega aquela pessoa, fulano, eu lembro do passado, no passado você fazia isso, você fazia aquilo, nossa, você bebia demais, e a pessoa não consegue reconhecer a glória de Deus atual que está acontecendo na sua vida e quer ficar tocando na ferida. Eu vou te ensinar, dar uma resposta bem boa para essas pessoas. Aí você vai falar assim, fulano, você tá fazendo o papel dos demônios agora? Porque nem Satanás joga na minha cara as coisas que Deus já perdoou. Então, quem é você? Você pode usar também o texto e falar assim, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Realmente, eu fui desse jeito. E nem hoje Satanás joga na minha cara as coisas que eu fiz, porque Deus já lançou no mar do esquecimento. Então, eu quero te pedir, você não tem autoridade nenhuma de ficar com sarcasmo dizendo que eu fui isso, eu fui isso. Realmente eu fui. Mas você precisa reconhecer que hoje eu estou debaixo da glória de Deus. Porque, queridos, tem gente que é usada pelo diabo para perturbar a sua mente. Para perturbar a sua mente. Fala, você está fazendo um papel de demônio agora? Porque nem o demônio joga na minha cara as coisas que eu fiz, porque Jesus já lançou no mar do esquecimento. Ponto. Simples. Porque aí, às vezes, você tá ali vulnerável, alguém fala alguma coisa, você fala, é mesmo, eu era isso, eu era aquilo. Ou, às vezes, a própria voz do diabo vem querer trazer um rótulo que você já foi, mas você não é mais, porque Jesus te restaurou e curou sua identidade. Amém? Falsas amizades, tá? As falsas amizades, elas vêm para deturpar o quê? Deturpar quem você é. Então, queridos, eu falo para você, uma vez que você se posiciona em Cristo, Jesus vai pedir todas as suas amizades se elas não estiverem alinhadas. Porque essas amizades provavelmente vão falar assim, você tá careta agora. Ah, mas quem disse que beber leva as pessoas pro inferno? Você parou de beber? E aí você não vai mais beber nem um golinho mais comigo, porque agora você está em Cristo Jesus, isso e aquilo. Mas aí a pessoa começa ali te provocar, né, te instigar. Aí você fala, fulano, eu não quero falar mal do cicrano não. Agora você é um ser celestial, agora você não peca mais, certo? Então você tem que tomar muito cuidado, porque uma vez que você está sendo forjado na identidade, você não tem tanta força assim. E às vezes água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ambiente tóxico pode corromper sim sua identidade. Mas uma vez que você está posicionado, você pode chegar em qualquer mesa dos escarnecedores. É você que vai pregar, você vai assumir o controle do ambiente, mas você tem que estar posicionado e cheio de Deus. Porque aí você tem força para entrar em qualquer ambiente para pregar o Cristo. Mas se você tiver ainda com a identidade sendo forjada, você vai ser manipulado. Porque você tem medo de falar de Cristo e as pessoas te julgarem. Você tem medo de expressar o que você está vivendo em Cristo e as pessoas achar que você é um alienígena. É verdade, queridos. Mas quando você está cheio de Deus, você já tem identidade, você já vai intencionalmente para um local. Quando você vai para um churrasco em família, que ali tem gente de tudo que é tipo, você fala, Deus, eu já amarro o demônio daquele povo. Deus me usa lá para orar, para falar de Jesus. Senhor, já abre um ambiente, vai adiante de mim, abrindo os caminhos, já amarro todo demônio que está sobre o meu tio, que ele vive tirando sarro da minha fé, todo demônio que está lá na minha tia, eu já amarro esses demônios na autoridade de Jesus, e eu chego acompanhada de 2 anjos de fogo, e eu quero declarar que aonde eu entrar, o Senhor vai constranger, a pessoa não vai conseguir nem beber. E eu falo pra você, já aconteceu?
Você chegar num ambiente onde pessoas estão bebendo, elas não conseguem beber. Porque elas ficam oprimidas por causa da glória de Deus que está sobre a sua vida. Gente, acontece exatamente isso comigo. O ambiente muda. Porque eu carrego a glória de Deus e todo lugar que eu vou intencionalmente. Eu falo, Senhor, eu tô indo nesse lugar. Lá tem roda de escarnecedor, mas me usa como uma voz profética, uma voz de fogo. Senhor, me dá a oportunidade de pregar o seu nome, de orar. E acontece desse jeito, aí daqui a pouco o povo que bebe não tá dando conta de beber. Por quê? Porque os demônios estão amarrados, foram embora. Você chegou e a glória de Deus se manifestou. Aonde você chega, a glória de Deus se apresenta primeiro. O ambiente ele tem que ser tomado de glória. É exatamente isso que acontece. As pessoas ficam sensíveis. Mas para isso você tem que ter identidade, tem que estar cheio de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E esses familiares que te criticam, aí ó, lá vem a crente. O dia que o filho tá acamado, o dia que acontece uma tribulação no casamento, elas não pensam 3 vezes em chamar você para orar e guerrear com elas, porque você é referência de fé e posicionamento. Elas podem ter te criticado, mas no dia mau, o Espírito Santo de Deus vai fazer essas pessoas se lembrar de você, por causa da sua identidade que você tem em Cristo. Quero que você entenda isso. Relacionamentos tóxicos, então, acaba ferindo a identidade, certo? Pecado, né, não confessado, fere a sua identidade. Então, o pecado tem que ser confessado, renunciado, e você tem que se posicionar para não fazer mais. Amém? Esse negócio, a frieza espiritual também pode distorcer a sua identidade, porque quanto mais nós estamos em Cristo, mais nós estamos convictos de quem somos. Mas a cada centímetros que nós afastamos da presença de Deus, a gente vai gerando um distanciamento do Senhor, e isso vai trazendo, né, uma alteração ali na nossa identidade, porque é a presença de Deus que coloca fogo na nossa identidade, que ativa a nossa identidade. Então, os ambientes contaminados, né, pode distorcer. Conteúdos, né, conteúdos nocivos. Sabe esses conteúdos que entram na mente e vai distorcendo os seus valores? Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Principalmente quando você está em consagração, não fica vendo rede social, não fica entrando em Reels, não fica vendo vídeo, por qualquer que seja a espécie. Você precisa se recolher e não ser influenciado por nada. Amém? Certo? Glória a Jesus. Palavras, né? Palavras negativas de pessoas, de autoridades, também pode deturpar a sua identidade. Mas quando você está posicionado em Cristo e você viu ali o seu chefe falando algo sobre você, o seu líder, sua mãe, seu pai, alguém, você fala, eu repreendo essa palavra agora em nome de Jesus e eu não tomo ela no meu coração. Eu a rejeito e eu cancelo essa palavra. O orgulho, a autossuficiência, a mentira, né? Gente, eu preciso dizer algo para você. Se você se sente que é autossuficiente, prepotente, orgulhoso, se você não quebrar isso, você não consegue viver sua identidade. Você não consegue romper no propósito, romper no chamado. Isso tem que ser esmagado. E você tem que ser uma pessoa humilde. Porque enquanto você é soberbo, você não vai viver o seu propósito. Soberba, orgulho, né? A prepotência, você não vai conseguir viver o chamado, tá? Por quê? Para viver o chamado, você tem que estar na sua identidade a qual Deus te forjou, certo? Então, como que a gente vai restaurar a identidade uma vez que ela é atingida por Satanás? Reconhecer a ferida, reconhecer a ferida, né? Parar de se punir, parar de se autocondenar, escutar a voz de Jesus e leia os versículos. Eu gosto muito de ler Isaías 61, né? O Senhor Deus me ungiu para pregar as boas novas, então leia, né? Deus, o comissionamento do Senhor, né? Que Ele fala que Ele nos separou, certo? Para a gente viver coisas, né, maiores daquilo que Ele fez. E nós temos autoridade no nome dele. Então, leia versículos, certo? Que tragam essa ativação na sua identidade. Aceite a sua missão novamente. Fala, Pedro, por um momento achou que estava na missão. Aí daqui a pouco ele negou Jesus. Ele falou, não, perdi a oportunidade. Jesus não vai me usar mais. Mas daqui a pouco Jesus restaura a identidade dele e ele vai fazer agora. Agora realmente que ele vai viver o seu chamado. Porque antes ele estava debaixo, né, da sombra do Senhor Jesus, vivendo ali, né, o ministério do Senhor Jesus, mas agora ele vai propagar com força o quê? Aquilo que ele aprendeu caminhando com o Senhor Jesus. Amém? Então comece a declarar,
eu não sou um erro, eu não sou isso que Satanás tem falado de mim. Em nome de Jesus, eu rejeito agora todo tipo de seta contra a minha identidade. Eu rejeito agora todo tipo de tropeço que Satanás tem tentado provocar dentro da minha missão, dentro do meu propósito. Fala, eu rejeito agora. Então, declare assim, eu rejeito todo sofisma e toda mentira que Satanás tem gerado contra a minha identidade. Em nome do Senhor Jesus. Fala, eu rejeito agora toda a opressão espiritual que tenta paralisar a minha identidade, em nome do Senhor Jesus. Então você vai fazer uma oração de guerra e vai falar, eu não sou o que o diabo tem falado que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou povo santo, sacerdócio real, o sal da terra, a luz do mundo, lamparina acesa, cheia do Espírito Santo. Começa a declarar quem você é. Amém? E você é aquilo que Jesus te chamou para fazer. Você é aquilo que Jesus te chamou para fazer. Você é um restaurador de vidas. Você é um propagador do Evangelho. Você é um apacentador de ovelhas. Amém? Então, por mais que você já tenha negado Jesus ou já tenha tropeçado diversas vezes, eu quero hoje fazer a pergunta para você. Você ama Jesus? Aí você vai responder, sim, eu amo. Então apacenta as ovelhas dele. Você ama Jesus? Você vai responder, sim, eu amo. Então apacenta os cordeiros dele. Você ama Jesus? E você vai responder, sim, eu amo o Senhor Jesus. Então, dá nutrição, dá alimento às suas ovelhas e seus cordeiros. Exatamente isso que Jesus faz. Quando Ele restaura a nossa identidade, Ele restaura por aquilo a qual Ele nos chamou para fazer aqui na terra. Amém? Glória a Jesus. Então, eu quero que você cuida na sua jornada espiritual da sua identidade. Porque você só consegue viver o avivamento, você só consegue expulsar demônios ou fazer o que você tem feito na presença do Senhor debaixo de uma identidade forte. A nossa identidade é aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Qual que é o seu propósito de vida? Eu acredito, querido, que todo propósito de vida está atrelado à transformação de alguém, de pessoas. Então, uma vez que nós encontramos e nos posicionamos nesse lugar onde vidas são transformadas, o Senhor, Ele só vai potencializando isso. E quanto maior, quanto maior for a sua identidade, maior será a propagação daquilo que Ele te chamou para fazer. Quanto mais forjadas for a sua identidade, quanto mais humilde, quanto mais rendido você for, maior será a propagação daquilo que Ele vai fazer através da sua vida. Amém? Glória a Jesus. Queridos, hoje nós temos um culto de membros. Você que é membro da Global, hoje eu vou estar ministrando o culto, vai ser poderoso, vai ser sobrenatural. E agora nesse sábado tem a nossa aula gratuita, A Origem dos Demônios. Vai ser 3 horas mais ou menos de aula, aonde você vai aprender muita coisa sobre o mundo espiritual e a sua vida espiritual não será mais a mesma. A única coisa que você precisa fazer é escrever a palavra eu quero, é gratuito, você vai acessar através da nossa plataforma do aluno no sábado às 14 horas, amém? Um beijo no seu coração, um dia super abençoado, um dia poderoso, um dia cheio da presença do Espírito Santo. Eu profetizo o livramento do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, e eu declaro hoje que o anjo do Senhor está acampado na sua entrada, na sua saída, te revestindo e te dando toda sorte de livramentos em nome do Senhor Jesus. Um dia sobrenatural e profético e uma semana extraordinária, tá? Vejo vocês que são membros, vejo vocês hoje às 19 horas, horário de Brasília, no nosso culto de membros.